Alô, queridos, graça e paz a todos. João capítulo 15, do versículo 18 ao 24. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então vocês podem ver aqui, Jesus está falando do mundo. Lembram que vocês falam sempre que Jesus amou o mundo de tal maneira que Jesus amou cada pessoa? Não. O mundo se refere judeus e gentios, japoneses, africanos, brasileiros, chineses, russos, homens, mulheres, bárbaros, citas, inteligentes, cultos, ignorantes, menos instruídos, ricos, pobres. Isso é o mundo. E tenho em mente que antes me odiou. O mundo odeia o Senhor. Se vocês, nós, os cristãos, pertencessem ao mundo, que nós somos estrangeiros aqui, ele os amaria como se fosse dele. Quando a gente prega a palavra do Senhor sem querer agradar a homens, porque hoje em dia se prega o evangelho totalmente querendo agradar a homens. Fala do divórcio, que você sendo divorciado você pode se casar com outra pessoa, que não tem problema nenhum. Tem um pastor aí da Xuxa que afirmou um dia desses que os homossexuais podem continuar na sua homossexualidade, que Deus é amor, que vivemos na era da graça. Então, então essas pessoas que seguem esse evangelho falso, doutrinariamente humano, o mundo ama essas pessoas. Como a própria Xuxa falou para esse pastor, o senhor prega a Bíblia de uma forma muito leve, gostosa, sem repreensão. É gostoso de se ouvir, é óbvio que é gostoso de se ouvir. Quando a gente refuta, repele o pecado, porque as pessoas não gostam de tocar do pecado. Então, se o mundo os odeia, também tenham em mente que ele me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo. Vocês, meus amados, não são do mundo. Assim como João Batista. Ele não era do mundo. Ele falou que aquele rei Herodes Antipas, um tetrarca, que tinha se casado com a mulher do irmão dele, Filipe. Que aquela mulher pertencia ao irmão dele. Que não bastava se divorciar e casar com o outro, porque o Filipe estava vivo ainda. Ele foi degolado. O mundo os odeia. Tá? Aí está aqui, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. 20, versículo 20. Lembre-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Senhor com letra minúscula, tá? Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Apóstolos foram perseguidos, profetas foram perseguidos, todos foram perseguidos. Se obedecerem, olha a condicional, se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados do pecado. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Os mandamentos do Senhor estão aí. Nós sabemos o que é adultério. Deus odeia o divórcio. E o que é divórcio? O que é adultério? Não é somente você estando casado, tendo relação com outra pessoa. É você se divorciar e casar com outra pessoa. É você se divorciarem e ter relações sexuais com outra pessoa além do seu cônjuge. Isso é adultério. É vocês olharem para a pessoa, olhar não é pecado. Qual o homem que não admira uma bela mulher? Qual o homem que não admira o corpo de um homem bonito? Nem por isso ele é homossexual para admirar um corpo de um homem bonito. Mas o negócio é o desejar. Só você olhar e desejar no coração, você já adulterou. Então, não tem desculpa, meus amados. E quando Jesus falou
que o mundo os odeia, vocês podem ir em João 3,16, diz assim, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou o mundo para que todo aquele que nele crê. Aí vocês podem vir aqui, ó. João 17, capítulo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Viram bem? Repetindo. João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você fala, a contradição, porque no próprio livro de João, depois no capítulo 17 diz, versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Deus amou o mundo, mas não rogo pelo mundo. Por que, meus amados? O mundo, repetindo, judeus, gentios, bárbaros e citas, homens, mulheres, inteligentes, cultos, ignorantes, negros, chineses, brasileiros. Esse é o mundo que Deus amou. Mas dentro do mundo existem os seus eleitos. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você lembra que Jesus falou? Todas as ovelhas que o Pai me der, o Senhor vai dar. Não serão todas as ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas largarei. Então, meus amados, é isso que diz. E como a gente fala o mundo? Para terminar, no capítulo de Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 26, diz assim, ó, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Então não há ninguém que busque o Senhor. Não é por livre-arbítrio. Todo aquele que nasce descendente do pecado original. Não tem como ele buscar o Senhor. Tá? Por isso que João fala o quê? Eu rogo não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Então tem uns que Deus vai dar. Se não há quem busca a Deus, somente Deus nos buscando. Ele coloca o nosso espírito para que nós venhamos a nos arrepender dos pecados. E passemos a andar com o Senhor. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos, o mundo, todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. O mundo. Não há ninguém, o mundo, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. O mundo, não há. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. O mundo, olha só. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. O mundo não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O mundo, meus amados, vão vendo. Deus amou o mundo. Tá? Sabemos que tudo o que a lei diz, a lei, o diz aqueles que estão debaixo dela. Como é que vocês sabem se estão debaixo da lei? Se vocês estão adulterando, vocês sabem que aquilo é adultério porque existe uma lei. No Código Penal Brasileiro, o que é furto? Artigo 155, quando você subtrai algo de alguém sem que essa pessoa veja. Uma bicicleta deu mole, o cara vai lá, pega a bicicleta e vai embora. O cara não viu. Isso aí é um furto, 155. No Código Penal, no artigo 156, o que é roubo? O cara tá com a bicicleta, o cara bota uma arma na cabeça dele, uma faca, grave ameaça, me dá sua bicicleta, tomou, isso já é um roubo. Então tem que existir uma lei para especificar o delito, o crime. A lei de Deus é a mesma coisa. O que é adultério? É você quando está casado e se deita com a terceira pessoa. É você quando se divorcia e se casa com outro, com seu primeiro cônjuge ainda vivo, isso também é adultério. O que é fornicação? O que é a guarda do sábado? Isso acusa a pessoa, tá? Então, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A pessoa sabe o que é adultério, sabe o que é fornicação. Mas, agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, não da lei. De Deus. Eu não estou dizendo que a lei não provém de Deus, tá, meus amados? Não vão deturpar as palavras aqui, não. Pelo amor de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei.
da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Agora vocês têm que entender a fé em Jesus Cristo. Não é pela fé na lei mosaica, e sim na fé de Jesus Cristo. Para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O mundo, não há distinção, todos pecaram. Gregos, bárbaros, citas, judeus, gentios, homens, mulheres, negros, brancos, índios, mamelucos, todos pecaram, tá? Estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados, o mundo, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue derramado, demonstrando a sua justiça, a justiça divina, não a do homem. Ah, minha justiça é porque eu não adultero, minha justiça é porque eu não fornico. Não. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, somos justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não é a obediência à lei. E por que, meus amados, que a gente tem que entender? Porque, voltando para o João 17, 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É Deus quem coloca na gente o teu Espírito, para que nós venhamos a nos arrepender e buscá-los de todo o coração, porque não tem como quem busca Deus. Somente Deus nos buscando. E assim, meus amados, nós vamos caminhando com Cristo. Ah, então a gente pode adulterar, pode fornicar, pode... Meus amados, vocês hoje não estão em Cristo Jesus? Por isso que as pessoas falam assim, ó. Pessoas que se dizem cristãos falam, não, se o seu cônjuge adulterou, vocês têm direito de casar com outro. O que Jesus falou? O homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra comete adultério. E aquele que se casa com uma divorciada, que não queria ser divorciada, mas ela não deixa de ser divorciada, se ela se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Exceto em casos de fornicação, que é um caso de pessoas que vivem como marido e mulher e não são casados. Nesse caso, você tem que repudiar. Vocês estão entendendo? Aí vocês vão lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, quando o apóstolo Paulo fala o quê? Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele for fiel? Não. Enquanto ele for bonito? Não. Enquanto ele for rico? Não. Enquanto ele for empregado? Não. Pela lei, a mulher casada, não é solteira, está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido vier a falecer, aí sim ela estará livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Vocês agora são libertos em Cristo Jesus? Vocês entendem? Então vocês não são salvos porque vocês fazem obras. Não, vocês fazem as obras porque vocês são salvos. Porque vocês são um dos eleitos do Senhor. Entenderam, meus amados? Eu acho que não precisa explicar mais nada, né? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.